Vou pedir um grande favor a todos, para que todos nós possamos agora, nesse exato momento, poder estar desconectando das coisas. Eu vou pedir para que todos possam fechar os seus olhos, tá? Possam respirar fundo e vamos dar início então com uma oração. Maravilhoso Deus, eu mais uma vez quero te agradecer por esse momento que estou aqui gravando esse vídeo, Pai, e compartilhando junto com o Senhor e junto com os irmãos a mensagem, a Tua palavra que nos edifica, nos faz nos conectar ao Senhor, nos dá esperança. Obrigado, Pai, porque nós temos a oportunidade e a liberdade de estar louvando, cantando, bendizendo, falando do Teu amor para aqueles que tanto necessitam de Ti. E queremos ser eternamente gratos, principalmente porque o Senhor nos amou de tal forma que deu o Seu Filho Jesus para nos salvar e nos dar, Pai, orientações e luz nessa terra. Enquanto nós vivemos aqui, nós precisamos, Pai, dessa iluminação, porque quantas e quantas vezes, Pai, eu me sinto e todos nós nos sentimos, Pai, cansados, oprimidos, Pai, cegos, sem direção. E eu declaro, Pai, a minha dependência no Senhor. E junto com os irmãos agora, que nós possamos meditar nesse cântico, porque muitas pessoas esperam luz para a escuridão, sem saber para onde ir, quem lhes mostre o caminho a seguir. Dá Cristo ao mundo, Ele o ama e o quer salvar. Dá Cristo ao mundo, deves de Cristo falar, por onde quer que tu fores. A maior prova de amor, fala de Cristo ao mundo. Tu precisas isto fazer. Dá Cristo ao mundo, Ele o ama e o quer salvar. Dá Cristo ao mundo, deves de Cristo falar, deves de Cristo falar. Em nome de Jesus, amém e amém. Eu peço que todos os irmãos abram os olhos. E a mensagem que eu queria passar hoje é que existem pelo menos dois tipos de pessoas, né? Aqueles que são otimistas, aqueles que sonham com algum futuro, as pessoas que estão conectadas com Deus,
pessoas que oram, jejuam, acreditam em Deus, recebem a resposta de Deus, têm os seus milagres, pessoas que têm propósito de vida. Já existem outros tipos de pessoas que são o oposto, né? Pessoas que estão querendo desistir de tudo, pessoas que têm raiva de Deus, pessoas que vivem reclamando, vivem brigando, vivem falando mal, pessoas que não têm propósito nenhum. E eu gostaria que todos nós fizesse um exercício, porque muitas pessoas que não têm, né, que vivem reclamando, que não têm propósito, tão cegas, se sentem na escuridão, né, que estão passando por problemas e muitas vezes não conseguem enxergar a solução. Não consegue, e esse é um momento que muitas pessoas estão sofrendo com isso, não conseguem achar. Tem algumas pessoas estão passando por crises pessoais, como eu já havia mencionado em algumas mensagens. Eu tenho ouvido todos os dias, eu ouço alguma história, eu tenho lidado com o público, com os funcionários, com alguns amigos. Tem pessoas passando por problemas pessoais e a gente está ainda na crise. E a gente nem consegue enxergar, né, o que vai acontecer, qual é a solução. Nós estamos sofrendo porque nós não estamos conseguindo nos reunir na igreja, no dia a dia, na congregação, né, todos os domingos, pessoalmente. Graças que a gente está a uma tela de distância, mas a gente está sofrendo e a gente não sabe nem quando vamos estar reunidos de novo. Ninguém, a gente tem a resposta, né? Nem os governantes, né? Nem os ministros, enfim, ninguém tem resposta para isso. Então a gente vive muitas vezes nesse escuro, sem saber para onde ir, né? Mas o que eu queria é que nós continuássemos a fazer um exercício, mais um exercício, que todos nós possamos agora continuar com os nossos olhos fechados. Eu agora, com os olhos fechados, eu estou na cozinha de casa. Eu sei que atrás a cozinha está interligada com a sala. E aonde você agora está com os olhos fechados? Você está na sala, no quarto? O lugar que você esteja, feche os olhos e imagina que você tenha que se deslocar desse lugar e ir até algum outro lugar da sua casa. Ir, por exemplo, ao banheiro, ter que escovar os dentes agora, sem conseguir enxergar. Imagina que você tenha que sair da sua casa, né, e poder se deslocar de um lugar ao outro. Como você se sente? Imagina alguma atividade que você queira fazer ou que você tem necessidade ao acabar aqui ou agora. Você vai ter que lavar a sua louça. Você vai ter que fazer um café. Qual é o desafio? Como você se sente tendo que fazer isso com os olhos fechados? No escuro, na escuridão. Pensa. Imagina. Podemos abrir os olhos. O que você sentiu quando, com os olhos fechados, tendo que fazer algo? Eu posso lhe confessar que é muito difícil a gente fazer. Por quê? A gente se sente inseguro. A gente tem medo. A gente fica na dúvida, porque a gente não sabe exatamente. Quando você e eu fechamos os olhos, a gente sabe a direção para onde ir. Mas isso causa um medo, uma insegurança tão grande na gente. Por quê? Porque a gente não tem, né, não consegue enxergar. E muitas pessoas estão passando por esse momento dessa forma.
Inclusive nós, muitas vezes, nos sentimos assim em algum momento da nossa vida. E eu queria compartilhar com cada um aqui duas passagens falando de pessoas que não enxergavam. Marcos capítulo 10, tá? Marcos 10, versículo 46. Marcos 10, 46. Aqui está falando sobre um cego. E a gente pode, antes de fazer essa leitura, a gente pode imaginar, ou você deve conhecer também, algumas pessoas que são cegas, que não têm esse medo, né? Não têm a dúvida e conseguem desenvolver as atividades. As pessoas conseguiram desenvolver isso, por quê? Porque elas mesmo não conseguindo enxergar, elas acabam desenvolvendo as outras coisas que faz elas se sentirem confiantes, né? Muitos cegos acabam tendo um poder de tato muito melhor do que o nosso. Audição, então, nem se fala, né? A gente tem até um exemplo de uma irmã que vivia lá no acampamento, enfim, eu não me recordo o nome, mas ela tinha uma sensibilidade tão aguçada que ela conseguia desviar das poças no acampamento. Então, por que essas pessoas cegas conseguem se sentir segura, se sentir forte, né? Porque elas conseguem, acaba desenvolvendo umas outras áreas melhor, né? Porque elas precisam fazer as suas atividades sem essa cegueira, né? E essa passagem que eu quero ler com vocês em Marcos capítulo 10, versículo 46, fala sobre um cego. Vamos lá. Jesus e seus discípulos atravessaram a cidade de Jericó. E quando saíam da cidade, acompanhados por grande multidão, encontraram um mendigo cego sentado à beira da estrada. Seu nome era Bartimeu. Quando o cego ouviu que era Jesus de Nazaré, que estava passando, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tenha pena de mim. Muitas pessoas o repreenderam, mandando que ele ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tenha pena de mim. Jesus então parou e disse: Chama-no. E eles chamaram o cego, dizendo-lhe: Coragem, levanta-se, pois ele está chamando você. Bartimeu tirou o seu casaco para o lado, levantou-se depressa e foi até Jesus. Jesus lhe perguntou: O que você quer que eu faça por você? E o cego respondeu: Eu quero voltar a ver, mestre. Então Jesus lhe disse: Você pode ir embora agora, pois a sua fé o curou. E no mesmo instante, o cego recuperou a sua visão e começou a seguir Jesus estrada fora. Muito legal esse versículo, muito bom, muita lição dá para se tirar. E o que eu queria falar sobre essa passagem? A gente está vendo que existia esse cego, então, chamado Bartimeu, e ele ouviu que Jesus ia estar passando por lá. E ele então começa a gritar o nome de Jesus. Irmãos, muitas vezes a gente não vai conseguir enxergar muitas soluções, mas a gente tem que o quê? Desenvolver as audições, né? Como esse cego fez. E aqui eu queria fazer um paralelo, o que nós estamos ouvindo nos momentos em que nos sentimos como esse cego na escuridão, né? Esse cego, ele ouviu de Jesus. Então,
o que eu e você estamos ouvindo? Nós estamos ouvindo Jesus para buscar as nossas curas, buscar a nossa solução nesses momentos que nós estamos na cegueira? E o que aconteceu aqui foi interessante, tanto no versículo 48, né, como no versículo 49. Existiam pessoas ao redor dele. E vão existir pessoas ao nosso redor. Alguns falaram, vai, ele está ali, ele está te chamando. Né? Pessoas vão te encorajar para ouvir a palavra de Jesus. Mas já no versículo 48, muitas pessoas, não foram poucas, repreenderam ele. Tipo, fica quieto, fica quieto. Ou seja, tem pessoas no nosso caminho que não vão deixar a gente ouvir de Cristo. Vai nos impedir. E vai ter outras pessoas que vão, sim, deixar, né? Vão chamar a gente para falar sobre Cristo, né? Outro versículo que eu gostaria de compartilhar é Marcos capítulo 8, versículo 22, que também a gente tem mais uma outra lição que fala sobre um outro cego. Marcos 8, versículo 22. Depois disso, eles chegaram a Betsaida. Lá as pessoas levaram a ele um cego e imploraram para que tocasse nele. Jesus levou o cego pela mão e o guiou para fora da vila. Depois cuspiu-lhe nos olhos e, colocando as mãos sobre ele, perguntou-lhe: "Você está vendo alguma coisa?" E ele olhou e respondeu: "Sim, estou vendo pessoas. Elas parecem com árvores, mas estão andando." Jesus colocou novamente as mãos nos olhos dele, e ele abriu os olhos, e sua visão foi restaurada, e podia ver tudo claramente. Depois disso, Jesus mandou que fosse para casa, dizendo: "Não vá para a vila." O que é interessante nessa outra lição que eu gostaria de ressaltar, né? No versículo 22, né? Depois disso, eles chegaram em Betsaida. Lá as pessoas levaram a ele um cego. Então, pessoas estavam levando o cego até Jesus, né? A grande lição aqui é: com quem a gente anda? Com quem nós estamos andando? Isso tem uma grande influência na nossa vida. Nós podemos ser muito influenciados no nosso dia a dia por aquelas pessoas com quem nós andamos. Então, irmãos, o que eu queria com essa lição é que muitas vezes nos vamos sentir assim, né? Sem solução, cegos, sem conseguir enxergar, como esse exercício nós fizemos, mas que nós possamos nos desenvolver, né, a nossa audição, e que nós possamos saber para o que nós estamos ouvindo, né? Quem está influenciando no nosso meio, né? Tem pessoas que vão mandar a gente ficar quieto, não ouvir sobre Jesus. Tem pessoas que vão falar: olha, ele chegou e tal, quem é Jesus, né? E a terceira é que tem pessoas com quem a gente anda, né, que vai influenciar. Porque momentos de escuridão nós vamos passar, né? E, inclusive nós estamos passando com essa global. Bom, era essa mensagem que eu queria passar, que todos nós, então, mesmo nos momentos difíceis, sem achar alguma luz, nós possamos desenvolver outras habilidades e ouvir de Cristo. E como eu cantei, muitas pessoas, né, estão na escuridão, e que nós possamos também ser essas pessoas que levam essas pessoas da escuridão para Jesus, mesmo muitas vezes nós não enxergamos, mas que nós possamos desenvolver o nosso ouvido, tá? Que Deus abençoe a vida de cada um e que vocês tenham um ótimo dia.